Sabe aquele frio na barriga, que aparece assim um segundo antes da gente se arriscar? Uhum. Pode ser a hesitação em levantar a mão numa reunião, sabe? Para dar uma ideia. Ou aquela ansiedade antes de uma conversa difícil. Totalmente. E no fundo, é sempre a mesma vozinha sussurrando, né? E se não for bom o suficiente? E se eu falhar? É um sentimento que todo mundo conhece. E é exatamente nesse território, nesse lugar de incerteza, que a gente vai mergulhar hoje. Isso. A nossa análise é sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da pesquisadora Brené Brown. Exato. E a nossa missão aqui, eu acho, é investigar uma das ideias mais contraintuitivas do livro. Que é a de que a vulnerabilidade, aquilo que a gente passa a vida inteira tentando esconder, Sim, não é fraqueza. Na verdade, é o contrário. Segundo a autora, é o berço da coragem, da criatividade e da conexão de verdade. e o que eu acho mais interessante é que isso não vem de achismo, né? Não é um livro de opinião. De jeito nenhum. A Brené Brown é uma pesquisadora de ciências sociais. Ela passou mais de uma década coletando dados, sabe? Entrevistando milhares de pessoas sobre as emoções que mais assustam a gente. Vergonha, medo. Entendi. Como ela mesma diz, o trabalho dela é contar histórias com pesquisa. Então, os padrões que ela encontrou são baseados em dados e são fascinantes. Ok, então vamos começar pelo coração do livro. Pela ideia que vira tudo de cabeça para baixo. O paradoxo central. O paradoxo de que as experiências que mais dão sentido à nossa vida, tipo amor, pertencimento, alegria, As coisas que todo mundo quer. exato, elas são inalcançáveis se a gente não se arriscar, se a gente não se colocar vulnerável. Perfeito. A metáfora que ela usa, que é a espinha dorsal do livro inteiro, vem de um discurso do Theodore Roosevelt. Ah, sim, o homem na arena. Esse mesmo. A ideia é que o crédito não é do crítico que fica na arquibancada apontando o erro. Uhum. O crédito pertence a quem está lá na arena, com o rosto sujo de poeira e suor. Quem está tentando, errando, mas que, no fim, está usando, está participando de verdade. É uma imagem muito forte essa. A vida acontece lá embaixo, né? Na arena, não na segurança da arquibancada. Exato. Mas para descer para essa arena, a gente precisa entender direito o que é essa tal de vulnerabilidade. A palavra em si tem uma carga, meio negativa. A gente associa com fraqueza, Com ser sentimental demais. isso. Mas a definição do livro é bem diferente, né? É muito mais precisa. Ela define vulnerabilidade como, e isso é importante, incerteza, risco e exposição emocional. Incerteza, risco e exposição emocional. É. Não tem nada a ver com fraqueza. É a coragem de aparecer e ser visto quando a gente não tem controle nenhum sobre o resultado. Dá um exemplo prático. Pensa assim. É a primeira vez que você diz eu te amo, sem a menor garantia de que vai ouvir de volta. Ok. É apresentar aquele projeto que você ficou meses trabalhando sem saber se vão aprovar. É iniciar um tratamento para uma doença Ou até pedir ajuda. Pedir ajuda é um ato de vulnerabilidade imenso. gigantesco, porque você está admitindo ali que não dá conta sozinho. Então o convite é para respirar fundo e entrar nessa arena. Mas isso leva à grande questão. Se a vulnerabilidade é o caminho para tudo que a gente mais quer, por que a gente passa a vida inteira fugindo dela? A resposta que a pesquisa dela oferece é profunda. Nós vivemos imersos no que ela chama de cultura da escassez. Cultura da escassez. Tem ou nunca faz o suficiente. É a cultura do nunca o bastante. E isso parece que foi assim turbinado nos últimos anos, né? O livro foi escrito antes do auge do Instagram, mas a análise parece profética. Totalmente. Hoje a gente vive numa vitrine constante de comparação. A gente vê o recorte perfeito da vida de todo mundo, Editado. a carreira, o corpo, as férias, e isso alimenta direto essa sensação de eu nunca vou ser bom o suficiente. Exatamente. E essa cultura, ela se sustenta em 3 pilares. 3 práticas que todo mundo conhece muito bem. A primeira e a mais poderosa é a vergonha. Vergonha. E ela define vergonha não como culpa, que é sobre algo que a gente fez de errado. A vergonha é o medo da desconexão. É a crença de que tem algo de errado comigo e se as pessoas descobrirem, eu não vou ser digno de amor. É um sentimento que isola demais, a gente acha que é o único a sentir aquilo. Exato. O segundo pilar é a comparação. Como você já falou,
É essa régua infinita que a gente usa para se medir contra um ideal que nem existe. Uhum. E o terceiro é a desmotivação. O medo de se expor, de arriscar e ser julgado é tão grande que as pessoas simplesmente se calam. Preferem engolir as próprias ideias a correr o risco de entrar na arena. Certo, então, temos essa cultura que pressiona a gente o tempo todo. Qual seria a alternativa? Se o problema é a escassez, a solução é o excesso, a abundância. E aqui vem outra ideia contraintuitiva do livro. O oposto da escassez não é o excesso. Não. Não. É a suficiência. É o que ela chama de vida plena. E isso nasce não de ter mais, mas de acreditar que a gente já é o bastante. Isso é uau. É acordar de manhã e pensar, olha, não importa o que eu realize hoje ou o que fique por fazer, eu sou o bastante. Não perfeito, não melhor que os outros, só o bastante. É uma mudança de mentalidade gigantesca e muito difícil de praticar. Então, para se proteger desse desconforto todo, da vulnerabilidade, da escassez, a gente cria defesas. O livro chama de armaduras. E é uma imagem perfeita, né? Porque uma armadura te protege, mas também te impede de sentir. Te isola, é pesada. Limita seus movimentos. Esses escudos dão uma falsa sensação de segurança, mas o preço que se paga é a desconexão. Podemos focar em 3 que são quase universais. Vamos lá. A primeira, e talvez a mais aceita socialmente, é o perfeccionismo. Eu mesmo já caí nessa armadilha de achar que perfeccionismo era uma qualidade, sabe? Tipo, buscar excelência. Ah, sim. O livro destrói essa ideia. Totalmente. Ela faz uma distinção crucial. Buscar a excelência é saudável, é focado em nós mesmos. O perfeccionismo é focado nos outros. No que eles vão pensar. Exato, não é sobre fazer o nosso melhor. É sobre evitar a dor do julgamento a qualquer custo. É a crença de que se eu parecer perfeito, se eu fizer tudo perfeito, ninguém vai poder me criticar. É aquele líder que tem tanto medo de entregar um relatório com um errinho, que ele microgerencia tudo, revisa 20 vezes e acaba paralisando a equipe inteira. Exatamente esse o ponto. O perfeccionismo sufoca a criatividade, a inovação, porque para inovar você precisa errar. E qual o antídoto, então? Não é pra gente virar desleixado. Claro que não. O antídoto é a autocompaixão. É a habilidade de tratar a si mesmo com a mesma gentileza que você trataria um bom amigo que falhou. É trocar a voz do crítico interno pela voz de um amigo compreensivo. Ok. A segunda armadura. Essa me pegou de surpresa quando eu li. É um conceito que ela chama de alegria como mau presságio. É incrível, né? Parece absurdo ter medo da alegria, mas é muito familiar. É aquele momento em que você recebe uma notícia maravilhosa e, em vez de celebrar, o primeiro pensamento é: Isso é bom demais para ser verdade. exato. O que vai dar errado para compensar? A gente literalmente ensaia a tragédia na nossa cabeça. É um mecanismo de defesa desesperado para tentar controlar a incerteza da vida. Se eu me preparar para o pior, talvez a dor da decepção seja menor. Mas não é. Não funciona. A pesquisa dela mostra que a única coisa que a gente consegue com isso é nos roubar a capacidade de sentir a alegria de verdade. A gente vive esperando a outra bota cair, como dizem. É exaustivo. E qual é a saída para isso? Como a gente aprende a só ficar feliz? O antídoto, segundo os dados dela, é a prática consciente da gratidão. Ela descobriu algo muito poderoso. Não é a alegria que nos torna gratos, é a gratidão que nos torna alegres. É o inverso. É o inverso. A sugestão prática é, no exato momento em que aquele pensamento ruim vier sabotar sua alegria, pare, respire e fale, em voz alta ou para si mesma, a gratidão por aquele momento específico. É um treino para o cérebro. Interessante. E a terceira armadura é o entorpecimento. Essa acho que é a mais óbvia no nosso dia a dia. Com certeza. A gente usa um monte de coisa para anestesiar a vulnerabilidade. Estar loucamente ocupado o tempo todo, passar horas rolando o feed, comer, beber. Qualquer coisa para não sentir o desconforto, para aplacar a ansiedade, o medo. E aqui ela faz uma distinção fundamental entre prazer e entorpecimento. Que é? A intenção. Uma taça de vinho para apreciar o sabor num momento especial é muito diferente de uma garrafa para esquecer os problemas.
O ponto central é que não existe entorpecimento seletivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você anestesia os sentimentos ruins, a dor, a vergonha, a tristeza, você inevitavelmente anestesia também os sentimentos bons. Ah, Você não consegue silenciar só o desconforto. Você acaba silenciando a alegria, a gratidão, o amor. E o resultado não é felicidade. É uma vida meio cinza, apática. ok. Então, o caminho é se despir dessas armaduras. Mas abraçar a vulnerabilidade não pode ser sair contando seus segredos para qualquer um, né? De jeito nenhum. Isso seria falta de bom senso, não coragem. Com certeza, e o livro é muito claro sobre isso. Vulnerabilidade sem limites não é o objetivo. É aí que entra o conceito de confiança. Nós precisamos merecer o direito de ouvir a história de alguém, e as pessoas precisam merecer o direito de ouvir a nossa. E como a gente mede isso? Ela usa uma anedota linda sobre a filha dela, que ela chama de o pote de bolinhas de gude. Conta essa. Na sala de aula da filha, a professora tinha um pote de vidro. Cada vez que a turma fazia algo positivo, como ajudar um colega, ela colocava bolinhas de gude no pote. Entendi. E a confiança para a autora funciona assim. Não é um grande gesto, é o acúmulo de pequenos atos. É o amigo que liga para saber como você está, que guarda um segredo. Cada ato desses é uma bolinha de gude no pote da confiança. Gosto da analogia, mas será que ela não simplifica demais? Às vezes, uma única traição, um ato grande, quebra tudo de uma vez. É uma ótima observação. O foco do livro é principalmente na construção da confiança, que é lenta, gradual, feita de pequenos gestos. Ok. Essa traição que você menciona é o equivalente a alguém virar seu pote de uma vez e quebrar tudo no chão. A questão é, a gente só deveria compartilhar nossas histórias mais íntimas com as pessoas cujo pote já está cheio. Pessoas que provaram, bolinha por bolinha, que são dignas da nossa confiança. Isso conecta tudo de uma forma bem prática. E falando em prática, tudo isso me faz pensar em criar filhos. Como isso tudo se aplica? E esse é um dos capítulos mais impactantes do livro, porque ele vira a câmera dos filhos para os pais. Como assim? A pergunta fundamental que o livro propõe não é como eu posso criar filhos corajosos. A pergunta muito mais desconfortável é: você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem? Uau! Essa é direta. É a ideia de que a gente não pode dar para os nossos filhos aquilo que a gente não tem. Exato. Não adianta eu falar para o meu filho ter coragem se eu vivo escondido atrás da minha própria armadura de perfeccionismo? Perfeito. As crianças aprendem muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente diz. O objetivo não é ser um pai ou uma mãe perfeito. Isso só ensinaria o perfeccionismo para eles. O objetivo é... É modelar a coragem de ser imperfeito. É deixar que eles nos vejam tentando, falhando, pedindo desculpas e levantando de novo. É mostrar que o nosso valor como pessoa não está atrelado ao nosso desempenho. É criar um ambiente em casa onde errar não é um desastre, mas parte do processo, né? Onde a vulnerabilidade é vista como coragem. Isso. Um espaço onde eles podem entrar em suas próprias arenas, sabendo que vão ter um lugar seguro para voltar, não importa o resultado. Então, no fim das contas, a mensagem que fica para mim é que viver com ousadia, essa vida plena, não é sobre ganhar ou perder. Não mesmo. É sobre ter a coragem de aparecer, de ser visto, de entrar na arena. A vulnerabilidade não é uma escolha. A vida nos coloca nela. A nossa escolha é como a gente responde a isso. Perfeito. E isso nos leva a uma pergunta final para reflexão. Uma que a própria Brené Brown se fez antes de subir no palco para aquela palestra do TED que a tornou famosa. Sei. Ela estava apavorada, pensando em desistir, e em vez de se perguntar aquela frase clássica, o que eu tentaria fazer se soubesse que não iria falhar, ela sussurrou para si mesma uma nova pergunta, muito mais corajosa. E qual foi? O que vale a pena fazer mesmo que eu fracasse? Gostou desse episódio? Já deixa seu like e se inscreva no canal Glosando para mais.